O homem é um microcosmo, ou um pequeno mundo, porque ele é um extrato de todas as estrelas e planetas de todo o firmamento, da terra e dos elementos, e assim ele é a quintessência deles, segundo Paracelso. Na busca por entender os mistérios da existência, poucos caminhos oferecem uma jornada tão profunda e intrincada quanto o rosacrucianismo. Esta antiga e enigmática ordem, envolta nas brumas da história e símbolos, convida os buscadores a adentrarem um reino onde os mundos espiritual e material se entrelaçam, revelando verdades mais profundas sobre o universo e nosso lugar dentro dele. Essa exploração se desdobra ao longo de 5 capítulos, cada um mergulhando em uma faceta diferente da sabedoria rosacruciana e sua atemporal relevância. Capítulo 1. As raízes invisíveis do conhecimento. Nos anais das tradições esotéricas e lendas místicas, a ordem rosacruciana surge como uma silhueta contra o pano de fundo da história, envolta em mistério e adornada em alegorias. Para o buscador de verdades ocultas, essa sociedade enigmática oferece um caminho pavimentado com símbolos, metáforas e ensinamentos profundos. O primeiro capítulo para entender a tradição rosacruciana é adentrar um mundo onde percepções espirituais são entrelaçadas na trama da realidade, um reino onde o buscador deve estar disposto a observar, ouvir, entender e, mais crucialmente, abrir seu coração. Não há outro caminho para a gnose, a busca pelo conhecimento, e à medida que a jornada se desenrola, torna-se evidente que nunca houve. A tradição rosacruciana, imersa em misticismo e enigma, encontra seus ecos nos antigos salões de sabedoria espiritual. Seus ensinamentos, embora ocultos a OS despreparados, são potentes e transformadores, capazes de causar uma profunda revolta nos não iniciados. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, capturou adequadamente essa essência ao afirmar que, enquanto a carne é o sustento dos fortes, muitos devem primeiro ser nutridos com leite, ainda não prontos para os ensinamentos mais profundos de Cristo. Essa metáfora sublinha uma crença fundamental rosacruciana. A verdadeira compreensão é reservada para aqueles que a buscam sinceramente, pois nada pode impedir alguém cujo coração é puro e intenções virtuosas. Os mistérios que os Rosacruzes se esforçam para desvendar não são meras curiosidades, mas portais para entender a natureza mais profunda de nossa existência. Esses mistérios são guardados de perto, revelados apenas àqueles considerados prontos para assumir a responsabilidade que vem com tal conhecimento. É uma jornada de despertar, onde cada passo adiante é uma revelação e cada revelação é um passo mais próximo das verdades universais que governam nossa realidade. A ordem rosacruciana é apenas uma das muitas escolas de mistério que existiram ao longo dos séculos. Essas escolas, cada uma um farol de conhecimento em sua época, têm servido ao propósito singular de guiar a humanidade através de sua evolução espiritual, liderando de uma era astrológica para a próxima. Os ensinamentos dessas escolas são como a fênix da lenda, surgindo das cinzas do passado para acender de novo a chama da sabedoria e compreensão. Manly P. Hall, em suas obras profundas, capturou esse ciclo de morte e renascimento, enfatizando o papel dessas escolas no progresso perpétuo da consciência humana. O coração do rosacrucianismo reside em sua capacidade de harmonizar diversos elementos do pensamento místico, retirando das fontes do gnosticismo cristão, a alquimia e uma infinidade de ensinamentos filosóficos e espirituais. A tradição rosacruciana apresenta um tecido de conhecimento esotérico. Essa mistura eclética não é uma simples agregação de ideias, mas uma síntese refinada que confere ao rosacrucianismo seu caráter único e apelo. Rastrear as raízes históricas da ordem rosacruciana nos leva de volta à Europa do início do século XVII, um período repleto de curiosidade intelectual e fome espiritual. A origem da ordem é frequentemente vinculada às figuras lendárias de Christian Rosenkreutz. No entanto, Rosenkreutz é mais do que apenas um personagem histórico. Ele é uma representação simbólica da ética rosacruciana. Sua história, ao fornecer uma estrutura narrativa para as origens da ordem, é uma parábola rica em significado alegórico, que exploraremos mais a fundo nos capítulos subsequentes.
O termo rosacruciano, em si, é derivado de rosa e cruz, ou rosa-cruz, símbolos que encapsulam os ensinamentos e filosofias centrais da ordem. Esses símbolos, combinando a beleza e a complexidade da rosa com a força fundamental da cruz, servem como metáforas para a jornada espiritual que cada membro empreende. Essa jornada é de descoberta, iluminação e, finalmente, união da alma individual com o divino cosmos. O surgimento do rosacrucianismo na consciência pública pode ser rastreado à publicação de 2 manifestos anônimos no início do século XVII. Fama Fraternitatis Rosae Crucis, 1610, e Confessio Fraternitatis, 1615. Uma terceira obra crucial, As Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz, publicada em 1617, completa os textos fundamentais da doutrina rosacruciana. Enquanto Fama e Confessio estabelecem os princípios filosóficos e espirituais da ordem, As Bodas Químicas é uma rica alegoria detalhando a jornada mística de Christian Rosenkreuz. A obra é mergulhada em simbolismo alquímico e imagens místicas, retratando um rito esotérico, um casamento celestial que simboliza o processo alquímico de transmutação e iluminação espiritual. A história não é apenas uma alegoria da transformação alquímica de metais básicos em ouro, mas um mapa para a jornada dos iniciados, rumo a um estado superior de consciência e transcendência do pensamento dualístico. Esse processo transformador é emblemático do caminho rosacruciano, uma jornada que leva à descoberta do eu, do universo e da união mística entre os dois. O Manifesto Rosacruciano sugeriu a existência de uma irmandade oculta, uma assembleia clandestina de mentes iluminadas trabalhando nas sombras para moldar o destino espiritual da humanidade. Esses guardiões da sabedoria antiga, conforme percebidos, detinham as chaves dos profundos mistérios da existência. Seus ensinamentos, enfatizando o esclarecimento espiritual e a sabedoria interna, visavam desvendar as leis enigmáticas que governam o cosmos. Os adeptos eram encorajados a alinhar-se com essas leis metafísicas, fomentando assim o crescimento pessoal e contribuindo para o avanço coletivo da humanidade. Em uma era marcada por convulsões religiosas e políticas, a promessa rosacruciana de transformação espiritual ressoou com muitos. Os manifestos provocaram uma busca generalizada por conhecimento esotérico e compreensão. Filósofos ocultistas proeminentes da época, incluindo Michael Meyer, Robert Flood e Thomas Vaughan, foram atraídos pela visão rosacruciana, enxergando nela um caminho para verdades mais profundas e uma compreensão mais abrangente da ordem divina. Os ensinamentos rosacrucianos pivotam em torno de conceitos de esclarecimento, sabedoria interna e a busca pela gnose. Sua ênfase em compreender e praticar as leis ocultas do universo tornou os ensinamentos tanto enigmáticos quanto cativantes para os iniciados. Esses ensinamentos ofereciam um caminho para a verdadeira compreensão, um caminho velado em segredo que leva ao coração de uma verdade espiritual. Em conclusão, o primeiro capítulo para entender a ordem rosacruciana é um convite para embarcar em uma jornada de descoberta. É uma jornada que requer um coração aberto, uma mente disposta e um espírito sintonizado com os mistérios do universo. Para aqueles que escolhem trilhar esse caminho, as recompensas são profundas, oferecendo insights sobre a natureza da existência, do cosmos e da evolução espiritual da humanidade. Capítulo 2. A jornada alquímica. A exploração da energia sexual dentro do ensinamento rosacruciano é um tema intrincado e profundo, enraizado em antigas tradições esotéricas. Os Rosacruzes veem a energia sexual não apenas como uma força física ou biológica, mas como uma energia espiritual poderosa que desempenha um papel significativo na transformação pessoal e nas experiências místicas. Na filosofia rosacruciana, a energia sexual é frequentemente compreendida através da lente da alquimia e dos princípios herméticos, sendo vista como uma força vital semelhante à prima matéria, ou a matéria fundamental na alquimia, sujeita à transmutação e refinamento na busca pela pedra filosofal, um símbolo de iluminação espiritual e perfeição. No contexto rosacruciano, a energia sexual simboliza a união de dualidades, o masculino e o feminino, o material e o espiritual, o humano e o divino.
Essa união não é apenas física, mas também metafísica, representando a fusão de opostos para criar um todo harmonioso. Esse conceito ecoa o casamento alquímico ou hieros gamos, onde a fusão de energias masculinas e femininas leva à criação de algo maior, transcendendo a soma de suas partes. Os ensinamentos rosacrucianos também se intersectam com filosofias orientais, especialmente na compreensão da Kundalini, um termo sânscrito para o poder da serpente enrolada ou energia espiritual que reside na base da coluna vertebral. O despertar da Kundalini e sua ascensão pelos chakras, centros de energia no corpo, é semelhante ao processo alquímico de transformação. Acredita-se que esse despertar leve a estados mais elevados de consciência, insights espirituais profundos e até mesmo experiências místicas. Algumas vertentes do rosacrucianismo exploram a prática da alquimia sexual, onde a energia sexual é controlada e transmutada para o crescimento espiritual. Essa prática envolve o controle e direcionamento dessa energia para propósitos mais elevados, em vez de expressá-la puramente para a gratificação física. Acredita-se que, através do domínio e transmutação da energia sexual, pode-se alcançar maior saúde, vitalidade e progresso espiritual. A castidade no rosacrucianismo não se equaciona necessariamente à abstinência, mas sim à pureza de pensamento e ao domínio sobre impulsos inferiores. A transmutação da energia sexual visa elevar a uma frequência vibracional mais alta, transformando-a em combustível para o crescimento espiritual e expressão criativa. Esse conceito se alinha à ideia de sublimar desejos básicos em aspirações espirituais mais elevadas. O simbolismo da energia sexual e suas implicações místicas influenciaram profundamente a arte, literatura e cultura iana. Enquanto a fama e a confessio estabelecem os princípios filosóficos e espirituais da ordem, as bodas químicas é uma rica alegoria detalhando a jornada mística de Christian Rosenkreutz. A história não é apenas uma alegoria da transmutação alquímica de metais base em ouro, mas um mapa para a jornada iniciática em direção a um estado superior de consciência e à transcendência do pensamento dualístico. Esse processo transformador é emblemático do caminho rosacruciano, uma jornada que leva à descoberta do eu, do universo e à união mística entre os dois. O Manifesto Rosacruciano sugeriu a existência de uma irmandade oculta, uma assembleia clandestina de mentes iluminadas que trabalhavam nas sombras para moldar o destino espiritual da humanidade. Esses guardiões da sabedoria antiga, conforme percebidos, detinham as chaves dos profundos mistérios da existência. Seus ensinamentos, enfatizando o esclarecimento espiritual e a sabedoria interior, tinham como objetivo desvendar as leis enigmáticas que governam o cosmos. Os adeptos eram incentivados a alinhar-se com essas leis metafísicas, fomentando o crescimento pessoal e contribuindo para o avanço coletivo da humanidade. Em uma época marcada por convulsões religiosas e políticas, a promessa rosacruciana de transformação espiritual ressoava com muitos. Os manifestos desencadearam uma busca generalizada pelo conhecimento esotérico e compreensão. Filósofos ocultistas proeminentes da época, incluindo Michael Meyer, Robert Flood e Thomas Vaughan, foram atraídos pela visão de mundo rosacruciana, vendo nela um caminho para verdades mais profundas e uma compreensão mais profunda da ordem divina. Os ensinamentos rosacrucianos pivotam em torno de conceitos como iluminação, sabedoria interior e busca da gnose. A ênfase na compreensão e prática das leis ocultas do universo tornou os ensinamentos enigmáticos e cativantes para os iniciados. Esses ensinamentos ofereciam um caminho para a verdadeira compreensão, um caminho que, embora velado em segredo, leva ao cerne de uma verdade espiritual. Em conclusão, o primeiro capítulo para entender a ordem rosacruciana é um convite para embarcar em uma jornada de descoberta. É uma jornada que requer um coração aberto, uma mente disposta e um espírito sintonizado com os mistérios do universo. Para aqueles que optam por seguir esse caminho, as recompensas são profundas, oferecendo insights sobre a natureza da existência, do cosmos e da evolução espiritual da humanidade. Capítulo 3. A Dança Cósmica. O rosacrucianismo mergulha profundamente na exploração do cosmos e na relação individual com ele. Essa exploração está fundamentada nos princípios herméticos,
particularmente no famoso axioma: assim como em cima, é embaixo, como embaixo, é em cima. Este capítulo adentra a interpretação rosacruciana desse princípio e suas implicações profundas para a compreensão da natureza da realidade, do tempo, do espaço e do eu. No cerne da cosmologia rosacruciana reside o conceito hermético de macrocosmo e microcosmo. Essa filosofia antiga postula que o universo, o macrocosmo, e o indivíduo, o microcosmo, são imagens espelhadas um do outro. Os Rosacruzes abraçam essa visão, ensinando que, ao compreender o eu, se ganha perspicácia sobre o universo, e ao contemplar o universo, pode-se entender o eu. Essa interação reflete uma crença fundamental na interconexão de todas as coisas, onde os padrões e leis que regem as estrelas e galáxias também operam na alma humana. A visão rosacruciana do cosmos não o considera uma entidade estática, mas sim uma dança dinâmica e em constante evolução de energia e consciência. Essa dança é refletida nos ciclos da natureza, no movimento dos planetas e no fluxo de energias espirituais. Ao estudar esses ritmos por meio da astrologia, alquimia e outras ciências esotéricas, os Rosacruzes buscam se alinhar à dança cósmica, alcançando harmonia com os padrões mais amplos da existência. Ao contrário da compreensão convencional de tempo e espaço como dimensões lineares e fixas, os Rosacruzes percebem-nos como fluidos e maleáveis. Através de práticas espirituais avançadas e estados meditativos, os praticantes podem experimentar percepções alteradas de tempo e espaço, transcendendo as restrições comuns da realidade física. Essa transcendência não é uma fuga, mas um engajamento mais profundo com a verdadeira natureza da existência, onde passado, presente e futuro se fundem em um eterno agora singular. No centro da prática rosacruciana está a meditação e a contemplação, ferramentas para sintonizar as frequências cósmicas. Por meio dessas práticas, os indivíduos silenciam a mente e ajustam sua consciência a frequências mais elevadas. Essa sintonia abre a porta para experiências místicas profundas, intuição aprimorada e uma compreensão mais profunda das verdades universais. Nesse contexto, a meditação não é apenas um meio de transformação pessoal, mas uma forma de comunhão com o divino. O objetivo final desses ensinamentos é a gnose, o conhecimento direto do divino. Essa gnose não é intelectual, mas experiencial, uma compreensão intuitiva profunda da natureza da realidade. Na tradição rosacruciana, a gnose é alcançada por meio de uma combinação de estudo, contemplação e viver de acordo com as leis cósmicas. É um despertar gradual para a verdade que está além do véu do mundo material. Os Rosacruzes não veem esses ensinamentos como meramente teóricos, enfatizando a aplicação prática das leis cósmicas na vida cotidiana. Ao compreender e alinhar-se com essas leis, os indivíduos podem levar vidas mais harmoniosas e realizadas, manifestando-se de várias formas, desde uma melhor saúde e relacionamentos até um sentido mais profundo de propósito e conexão com o universo. Capítulo 4. O Colégio Invisível. Na rica tapeçaria da tradição rosacruciana, o conceito do colégio invisível emerge como uma pedra angular, incorporando a essência da busca da ordem pelo conhecimento e pela iluminação espiritual. Este capítulo explora a natureza enigmática do colégio invisível, sua influência ao longo da história e seu papel na confluência entre ciência, espiritualidade e misticismo. O colégio invisível não é uma instituição física, mas uma reunião simbólica e metafísica de mentes iluminadas. Ele transcende as fronteiras geográficas, as restrições temporais e as estruturas acadêmicas convencionais. Este colégio representa a confluência de buscadores e sábios unidos em sua busca para entender as realidades mais profundas do universo. Neste espaço etéreo, a sabedoria não é apenas acumulada, mas compartilhada, cultivada e expandida, formando uma linhagem contínua de conhecimento esotérico. Ao longo da história, o colégio invisível tem sido uma força sutil, mas poderosa, influenciando alguns dos maiores pensadores e cientistas. Figuras como Isaac Newton, cujo trabalho lançou as bases da física moderna, eram acreditadas serem orientadas pelos princípios rosacrucianos. Esses princípios não apenas informavam suas empreitadas científicas, mas enriqueciam-nas com uma dimensão espiritual e mística, levando a uma compreensão mais holística do mundo natural.
A filosofia rosacruciana, com sua ênfase na interconexão de todas as coisas e na busca por verdades ocultas, criou um ambiente onde a investigação científica e a exploração mística não eram contraditórias, mas complementares. A síntese de pensamento contribuiu significativamente para a revolução científica e para a ampla evolução da compreensão humana. No cerne da ética do Colégio Invisível está a crença de que ciência e espiritualidade são duas faces da mesma busca pela verdade. Os Rosacruzes veem a exploração do mundo natural como um meio de compreender o divino. Cada descoberta revela um pouco mais do quebra-cabeça cósmico, e essa perspectiva moldou a abordagem de muitos cientistas que se aventuraram em campos como alquimia, astrologia e metafísica, ao lado de seus estudos convencionais. A síntese de pensamento promovida pela sabedoria rosacruciana muitas vezes levou a inovações e insights que moldaram a história humana. No entanto, a afinidade desses pensadores com o rosacrucianismo e outras tradições místicas também exigiu cautela, pois navegavam pelo cenário perigoso da ortodoxia religiosa e do poder político. Muitos de seus interesses mais esotéricos eram mantidos em segredo, discutidos e explorados apenas nos confins seguros do Colégio Invisível. Nos tempos contemporâneos, o espírito do Colégio Invisível perdura, manifestando-se em várias formas. Ele existe nas redes de acadêmicos, místicos e buscadores que compartilham a paixão por explorar os mistérios da vida. Plataformas online, simpósios acadêmicos e reuniões informais servem como equivalentes modernos deste colégio metafísico, continuando a tradição de buscar conhecimento e compreensão além das fronteiras convencionais. Capítulo 5. O legado e o futuro. Na história das tradições místicas e esotéricas, a Ordem Rosacruz permanece como um farol duradouro de sabedoria, envolto nas brumas do tempo, mas sempre relevante para o buscador espiritual. Este capítulo reflete sobre o legado duradouro dos Rosacruzes e seu papel em evolução em um mundo à beira de novas descobertas e desafios existenciais. Apesar de suas origens antigas, os ensinamentos dos Rosacruzes nunca perderam sua relevância em um mundo cada vez mais definido pelo materialismo e pelo reducionismo científico. Esses ensinamentos oferecem uma perspectiva refrescante sobre a natureza da existência, destacando as dimensões espirituais e as forças invisíveis que influenciam nossas vidas. A sabedoria rosacruciana, com sua rica tapeçaria de simbolismo, alquimia e insights metafísicos, fornece um caminho abrangente para o crescimento pessoal e espiritual. O legado dos Rosacruzes reside não apenas no conhecimento esotérico que preservaram, mas em sua busca incessante pela iluminação. É uma busca que chama cada um de nós para explorar as profundezas de nosso ser, buscar a harmonia com o cosmos e contribuir para a evolução coletiva da humanidade. O caminho rosacruciano, tecido através da história, continua a oferecer orientação e luz em um mundo em constante mudança. Ao nos depararmos com a fronteira de novas eras e paradigmas emergentes, a sabedoria dos Rosacruzes serve como um lembrete de que a jornada de descoberta e compreensão é perpétua. Seus ensinamentos, como sementes plantadas em solo fértil, continuam a crescer e dar frutos, oferecendo nutrição a todos que buscam a luz do conhecimento e o calor da visão espiritual. Na dança cósmica da existência, o legado rosacruciano permanece como uma força orientadora vibrante, iluminando o caminho em direção a um futuro onde ciência, filosofia e espiritualidade caminham de mãos dadas em direção à maior iluminação de todos. A busca por sabedoria e a compreensão mais profunda da vida e do universo são vistas como uma jornada contínua, e os ensinamentos rosacrucianos oferecem uma bússola confiável para aqueles que ousam explorar as vastidões do desconhecido. Curta e fique já com esse vídeo aqui, meu águia.